No vídeo anterior, nós definimos o produto escalar como, dado dois vetores, v x1, x2 até xn e w y1, y2 até yn, vetores ambos em Rn, nós definimos v vezes w como sendo o produto x1, y1, x2, y2, etc., xn, yn, que pode ser escrito de forma mais compacta utilizando a notação de somatório. Somatório com k igual a 1 até n de xk, yk. Pois bem, qual o significado geométrico dessa definição? Por que ela foi feita desse jeito? Suponha então que você tenha um vetor u, ou melhor, um vetor v e um vetor w. Bem, esse vetor aqui é o vetor v menos w. Então, vamos definir esse ângulo aqui como ângulo θ entre os vetores v e w. Eu quero estabelecer de alguma maneira uma relação entre esse ângulo θ e os valores de v e w. Se eu colocar agora um triângulo formado por esse comprimento aqui, o comprimento do vetor v é a norma de v, o comprimento do vetor w, a norma de w, o comprimento do vetor v menos w é a norma de v menos w. E aqui nosso ângulo θ. Pela lei dos cossenos, se eu quero calcular v menos w, comprimento deste lado, v menos w ao quadrado, ele vai ser o comprimento de v ao quadrado, o comprimento de w ao quadrado, menos duas vezes o comprimento de v, comprimento de w, cosseno entre esses lados do triângulo. Essa é a lei dos cossenos. Bem, mas quem é o comprimento u menos v, ou v menos w ao quadrado? Eu posso escrever isso aqui como produto de v menos w vezes ele mesmo. Por que eu posso fazer isso? Porque naquela definição de produto escalar, foi vista aqui em cima, se eu multiplicar um vetor por ele mesmo, o que eu vou obter é a soma das coordenadas ao quadrado. E essa soma das coordenadas ao quadrado é exatamente a norma do vetor ao quadrado. Uma vez que a soma do quadrado das coordenadas, na hora que eu tiro a raiz, isso é o que a gente definiu como a norma, é o comprimento do vetor. Pois bem, de volta aqui. Então, essa norma v menos w ao quadrado é v menos w que multiplica escalarmente v menos w. Do mesmo jeito, a norma de v ao quadrado é o produto de v vezes v, a norma de w ao quadrado é o produto de w vezes w. E aqui eu vou deixar exatamente como antes. Pois bem, agora o que eu vou fazer é usar a distributividade aqui. Bem, quem é a norma de v menos... quem é o produto de v menos w que multiplica v menos w? Isso aqui é v vezes v menos v vezes w menos w vezes v mais w vezes w. Bem, esse termo cancela com esse termo cancela com esse termo, e esse termo aqui é menos duas vezes v vezes w, uma vez que v vezes w e w vezes v são o mesmo valor. Ou seja,
Cancelando os termos correspondentes e descendo a expressão, eu posso cancelar mais uma vez esse 2 e concluir a nosso significado geométrico, que é V vezes W é a norma, o produto da norma de V pela norma de W pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, isso aqui nos dá uma relação entre o produto escalar de V e W, as normas dos vetores individuais e o ângulo entre eles. Então, algumas coisas já podem ser concluídas facilmente daí. Se os vetores não são nulos, então V vezes W igual a zero, onde V não é nulo e W também não é nulo, vai ocorrer se V e W forem vetores perpendiculares, ou seja, se eu tenho um vetor V e o meu vetor W é perpendicular a V, ou perpendicular desse outro lado aqui. Pois bem, outra aplicação interessante do conceito é o cálculo do ângulo entre vetores. Por exemplo, no exemplo da última aula, tínhamos um vetor V que era 2, 0, 3, um vetor W que era menos 6, 8 e 4, o produto de V e W deu 0. Pela propriedade acima, já podemos concluir que V e W são perpendiculares. Esse símbolo, como um T invertido, significa perpendicularidade. Outro exemplo da aula anterior foi um outro vetor V igual a 1, 2, W igual a 3, 1, e V vezes W é igual a 5. O que é que significa isso? Significa que eu posso definir o ângulo tetra entre esses vetores como o arco cosseno, o ângulo cujo cosseno é. Observe que V vezes W, pelaquela expressão, V vezes W, é o produto da norma de V, norma de W e cosseno de θ. Então, se eu quero identificar aqui θ, basta tomar o arco cosseno de V vezes W, calculada pela definição, dividida pela norma de V, norma de W, conforme já tínhamos calculado. Então, o fato de V vezes W ser 5, isso aqui então, θ vai ser 5 dividido. A norma do vetor V, nesse caso, é a raiz de 1 quadrado com 2 quadrados, 5, raiz de 5. E a norma de W é a raiz de 3 quadrado, 9, com 1, 10, raiz de 10. Então, eu tenho 5 sobre raiz de 5, raiz de 10. Raiz de 10 é raiz de 2, raiz de 5. Então, o que eu tenho aqui é o arco cujo cosseno vale 5 dividido por essa raiz e essa raiz, eu fico apenas 1 sobre raiz de 2. Então, θ é o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. O ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 é igual a 45 graus ou π sobre 4 radiano. E esse é o ângulo entre esses vetores.